Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, estou começando mais um episódio do podcast Galo Razão do Meu Sofrer. Podcast que eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma vitória do Atlético por 3-2 contra o Fluminense na estreia da Arena MRV na temporada de 2025. Uma vitória de virada e foi uma vitória que trouxe várias sensações para o torcedor atleticano, inclusive dentro do estádio, né? No primeiro tempo a gente pensava, meu Deus, o que está acontecendo com o Atlético? O time não joga nada, o técnico não consegue acertar o time não produz nada. No segundo tempo toma um gol bobo, você fala, meu Deus, por que eu ainda torço para esse time depois do dia 30 de novembro? Esse time é só decepção, é só fracasso, não tem como. A defesa falha todo o jogo, a torcida começa a vaiar o time no estádio. Aí o Rubens faz um golaço, o time consegue virar com um jogador que estava vindo mal a temporada inteira. Aí a torcida começa a cantar, o Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor. E aí depois, mais um gol bobo, mais um gol em falha defensiva, 2-2, a torcida volta a vaiar porque o time novamente parece que vai perder ponto bobo dentro de casa. E aí, no praticamente último lance do jogo, o Atlético consegue fazer mais um gol e virar o jogo e a torcida vai ao delírio. Então foi um jogo de muitas emoções para o torcedor atleticano. A gente aqui assistindo pela TV e quem estava lá no estádio sentiu várias emoções aí, porque foi um jogo bem complicado que reviveu vários fantasmas do Atlético na temporada. O Atlético teve para esse jogo a volta de vários jogadores, o time jogou com o que tinha de melhor. Basicamente agora está faltando só o Guilherme Arana. O Atlético entrou em campo com Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Rubens na lateral. No meio campo, Fausto Vera e Alan Franco. E no ataque, Scarpa, Hulk, Coelho e Rony. O time titular do Atlético praticamente. A gente teve o retorno do que seria o nosso melhor jogador ofensivo, o Hulk, e do nosso melhor jogador defensivo, o Lianco. Mas eu tenho críticas ao Lianco nesse jogo aqui, porque não tem condição o que ele fez hoje de novo. E mesmo com o que tinha de melhor, o Atlético no primeiro tempo não criou nada. Foi um primeiro tempo muito sofrido, o Atlético pegava a bola e fazia muitos cruzamentos para a área, mas não tinha ninguém para cabecear. O Rony estava sempre chegando atrasado e não é o forte dele ganhar de cabeça. Não dá para entender essa quantidade exagerada de cruzamentos, mas foi o que o Atlético fez no primeiro tempo, vários e vários cruzamentos. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Atlético não tinha dado nenhum chute a gol e o primeiro tempo terminou assim, sem nenhum tipo de criatividade. Foi um primeiro tempo assim bem complicado porque o time não estava criando nada e o Scarpa começou a pegar a bola dos zagueiros. Parece que vem sendo uma instrução do técnico, porque ele vem fazendo isso nos últimos jogos. Ele até conseguiu uns 2 bons passes dessa forma, mas é muito estranha a movimentação dele em campo. Parece que ele está meio sem função em campo lá na ponta direita, então ele tá tendo que vir na zaga para fazer criação de jogadas. Para mim, isso é um indicativo claro de dificuldade de criação que o time tem. O time do Atlético não vem jogando bem há muito tempo e não podemos dizer que jogou bem só porque venceu. Continuou jogando mal na partida de hoje. E aí no segundo tempo, o jogo parecia um repeteco do primeiro tempo. Pouca criatividade, o time um pouco lento. E aí, em um lance ridículo, a bola sobra pro Lianco na área e ele tenta fazer um passe de primeira, um totozinho de primeira para algum jogador do Atlético e ele dá um passe belíssimo pro Canóbio e o Canóbio pega de primeira e faz um golaço no Atlético 1-0 em mais uma falha defensiva. Parece que todo santo jogo alguém da defesa do Atlético falha. E essa já é a segunda falha grave do Lianco no campeonato. É a segunda vez que ele dá um gol pro adversário, tentando sair bonito da zaga. Eu disse nos últimos episódios que o Lianco era o melhor jogador de defesa do Atlético, só que ele precisa entender que se ele tá no Brasil aos 27 anos, é porque ele não é craque. Ele acha que é o Sérgio Ramos, ele fica dando esses passes de primeira e já complicou o Atlético em várias situações. Muitas não saem gol, mas nesse campeonato 2 já saíram gol pro adversário, dele tentando sair bonito da zaga. E ele não tem essa capacidade, ele não é esse jogador. Ele precisa ter um entendimento maior dos limites da qualidade dele. Ele é um bom zagueiro, fez falta pro Atlético, mas não pode fazer esse tipo de lance. Já é o segundo gol que ele dá pro adversário. E aí vem aquele sentimento, poupou meio time no jogo passado, uma das maiores humilhações que o Atlético já sofreu, que é perder por lanterna do campeonato chileno. Poupou todo mundo para jogar esse jogo e o time tá numa lentidão danada, o time não faz nada, não cria nada. E aí o Cuca fez mudanças bem ofensivas. Ele colocou o Júnior Santos e o Bernat e tirou um volante e o lateral direito. Ele foi para cima, só que não funcionou.
a gente não pode dizer que isso funcionou só porque o Atlético venceu. O Atlético não estava conseguindo gerar nada com isso. O Júnior Santos, enquanto ele estava jogando, eu estava pensando que ele não tinha acertado nenhuma jogada no Atlético até hoje. E eu não estou nem falando de gol, assistência, ele não conseguia fazer uma jogada, passar de um marcador, fazer uma tabela, ele não conseguia criar nada, não fazia nada. Assim, e tava desse jeito. Como eu já disse no início do meu podcast, ele fez um gol hoje, então ele calou minha boca nesse jogo. Mas, como eu disse, não podemos dizer que a ofensiva que o Cuca armou funcionou. O que funcionou foi que aos 31 minutos do segundo tempo, o Rubens pega uma bola de fora da área e dá um chute e acerta um golaço em cima do Fábio. O Rubens, que estava na escola Alain de chute de fora da área, que nunca vai no gol, acerta pela segunda vez em sequência um chute de fora da área. Então ele agora no jogo passado ele fez um gol de fora da área e hoje também acertou um chutaço, um golaço. E o gol do Rubens ressuscitou o Atlético. As mudanças que o Atlético fez não surtiram efeito em si. Foi o gol do Rubens que modificou a partida completamente. E aí, aos 38 minutos do segundo tempo, na primeira boa jogada do Júnior Santos com a camisa do Atlético, ele conseguiu fazer uma boa jogada, deu um passe pro Bernard, abriu pro Bernard, o Bernard mandou a bola pra área pro Hulk, o Hulk deu uma pedrada no gol e o Fábio espalmou pro meio da área. E aí o Júnior Santos acompanhou a jogada, conseguiu finalizar o rebote e marcou o gol da virada do Atlético, 2-1. E como eu disse, nesse intervalo em que a torcida começou a vaiar o Atlético conseguiu virar o jogo e virou o time da virada, o time do amor, porque conseguiu se recuperar de uma derrota que parecia certa. Só que aí, gente, tem acontecido algo com o Atlético esse ano que é muito difícil, né? Porque o Atlético tem falha defensiva todo jogo. Todo santo jogo um jogador comete uma falha defensiva que resulta em gol do adversário. E outra coisa que tem acontecido também, quando o outro time tá com as costas na parede e precisa pressionar o Atlético, porque o jogo tá chegando ao fim, aí ele pressiona o Atlético para fazer um gol, o outro time parece que sempre consegue. Foi assim com o Mirassol, foi assim com o Juventude e foi assim com o Fluminense. O Fluminense ficou com as costas na parede, pegou a bola e começou a ter posse de bola, e conseguiu chegar ao empate, empatou de 2-2 aos 42 minutos, ou seja, 4 minutos depois do gol do Júnior Santos, o Atlético já tomou um gol em sequência, em mais uma falha defensiva, só que agora do lado esquerdo. Então é um jogo assim que ressuscitou vários fantasmas do Atlético, né? Vários erros defensivos de novo, 2 gols tomados de novo, um time toma muito, mas muito gol, o Atlético está em uma fase muito e muito ruim. E aí no finalzinho do jogo o Atlético teve um escanteio em uma bela finalização do Rubens e uma defesaça do Fábio gerou o escanteio para o Atlético. E o Hulk cruzou a bola para a área, mas cruzou mal, a zaga rebateu para escanteio. Aí depois ele cruzou de novo, cruzou mal, parecia que estava sem força, cansado. E a defesa foi lá e rebateu para o escanteio de novo. Não parecia que ia sair nada disso. Parecia que o Atlético estava bem no limite. Mas aí na terceira vez consecutiva o Hulk conseguiu mandar para a área direito. O Igor Gomes desviou, deu uma casquinha na bola e aí saiu o terceiro gol do Atlético e o estádio ficou em êxtase. Eu também. Foi um jogo muito emocionante porque teve um gol aos 48 minutos do segundo tempo para dar a vitória para o Atlético. Coloca o Atlético aí no G6, temporariamente, pelo menos, e dá uma sobrevida para o Atlético para enfrentar o Cruzeiro na próxima rodada. Então a gente fica feliz que o Atlético venceu, o que não vinha acontecendo com frequência, mas felizmente conseguimos vencer em um bom time, mas fica o receio, porque os problemas graves do Atlético continuam acontecendo, que é falha defensiva todo santo jogo e quando o outro time precisa pressionar o Atlético, ele vai lá e consegue fazer um gol. Então esses 2 problemas crônicos que estão acontecendo, o time continua muito mal nos primeiros tempos, o time não consegue criar muita coisa, vem sendo uma coisa comum também da temporada. Agora o time está praticamente completo, vamos torcer para que eles consigam evoluir e a gente conseguir uma terceira vitória em sequência no Campeonato Brasileiro na próxima rodada no Clássico Mineiro. E torcer para que não aconteça mais uma falha defensiva em sequência, porque tá todo santo jogo desse jeito. Vamos torcer para que, pelo menos no Clássico, o Atlético consiga evoluir. Vamos torcer para o Atlético conseguir sair com a vitória e dar um ânimo para o restante do campeonato, porque nos últimos jogos isso não vem acontecendo. Tem sido bem difícil acompanhar o Atlético, porque os resultados não estão sendo muito bons, né? Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.